Os apoiadores da tese de que a Rússia teria adotado uma postura predominantemente defensiva ao invadir a Ucrânia responsabilizam em primeira instância os Estados Unidos pelo desencadeamento do conflito. Segundo essa perspectiva, Washington teria deliberadamente empurrado russos e ucranianos para a destruição como uma estratégia para minar um rival geopolítico e manter a hegemonia no cenário internacional. Essa visão, embora impactante, ignora as nuances e complexidades que caracterizam a dinâmica global, simplificando um fenômeno multifacetado ao atribuir a responsabilidade de forma unilateral. A primeira falha evidente nessas análises é a omissão do fato de que a ofensiva militar foi iniciada por Vladimir Putin e não por Joe Biden. Embora essa afirmação possa parecer trivial à primeira vista, sua relevância é inegável. Afinal, se a guerra resultou no fortalecimento da OTAN, no desgaste da economia russa e na consolidação da Ucrânia como um adversário permanente, por que Moscou optou por agir de maneira que parecia atender exatamente às expectativas do Ocidente? A explicação comum de que Putin não teve escolha revela-se frágil quando submetida a um escrutínio mais profundo. A questão da adesão da Ucrânia à OTAN começou a ser debatida em 2008, mas quando as tropas russas começaram a se mobilizar em 2021, essa possibilidade ainda estava distante de se concretizar. De fato, era improvável que o sonho ucraniano se tornasse realidade a curto ou médio prazo. Os próprios ucranianos reconheciam essa realidade. Pouco antes do início do conflito, o presidente Vladimir Zelensky descreveu a aspiração do seu país como um sonho distante. Após ser eleito em 2010, o presidente Viktor Yanukovych adotou uma série de medidas que favoreciam Vladimir Putin, incluindo a autorização para a instalação de bases navais russas em Sebastopol até 2042, a troco de um desconto no fornecimento de gás natural à Ucrânia. Essa decisão comprometeu diretamente a viabilidade da adesão da Ucrânia à OTAN e à União Europeia, por um período superior a 3 décadas. Com o início da guerra, no Donbass, a situação que já era considerada improvável se tornou ainda mais complicada. Além disso, a postura agressiva dos Estados Unidos foi recebida com ceticismo por diversas nações europeias, especialmente França e Alemanha, que passaram a depender intensamente do gás natural da Sibéria. Diante do fato de que a adesão à OTAN exige a concordância de todos os países membros, a chance de a Ucrânia conseguir tal aprovação se tornou extremamente remota, para dizer mínimo. Ou seja, a narrativa de que a expansão da OTAN era uma ameaça iminente simplesmente não se sustenta. Em outras palavras, os realistas têm razão ao assinalar que Putin fez reiteradas advertências sobre a Ucrânia ser uma linha vermelha, que não poderia ser cruzada sob nenhuma circunstância. No entanto, é importante notar que essa barreira não foi ultrapassada quando a ofensiva militar começou. Nem havia indícios claros de que estava prestes a ser rompida. Essa análise revela um descompasso entre as declarações retóricas e as realidades geopolíticas. As motivações do conflito, portanto, devem ser buscadas em outro lugar. No momento da invasão, o Kremlin não se encontrava em uma posição acuada. Caso contrário, Putin teria optado pelo recuo ou poderia ter sido rapidamente neutralizado. Pouco antes da invasão, os protestos populares que desestabilizaram importantes aliados como Bielorrússia e Cazaquistão haviam sido controlados com êxito. Além disso, a parceria estratégica com a China ampliou significativamente a margem de manobra da diplomacia russa, tanto na esfera econômica quanto na dimensão política, conferindo à Rússia uma maior autonomia em sua inserção no cenário internacional. Em 2021, o número de batalhões táticos, a principal unidade utilizada na invasão, era cerca de 2,5 vezes maior do que o efetivo disponível em 2016. Paralelamente, a inauguração do gasoduto Nord Stream 2, prevista para aquele ano, com capacidade para entregar 55 bilhões de metros cúbicos anuais de gás, alteraria significativamente a correlação de forças a favor de Moscou. Esses e outros trunfos poderiam ter sido utilizados para afastar a infraestrutura militar ocidental das fronteiras nacionais, sem a necessidade de recorrer ao conflito armado. Os russos estavam plenamente cientes dessa realidade.
O renomado cientista político Sergei Karaganov observou, por exemplo, que em um cenário onde o mundo oferece à Rússia oportunidades geopolíticas para seu desenvolvimento a médio prazo, não haveria necessidade de atacar ou explodir ninguém. Contudo, em breve se tornaria evidente que a ausência de necessidade não implica necessariamente em ausência de vontade. Embora as queixas das autoridades russas sobre a ameaça representada pela OTAN sejam justificáveis, o alargamento do perímetro de segurança não se traduziu em ampliação da capacidade operacional efetiva. A narrativa de que a Rússia estaria sob cerco fundamentou-se exclusivamente no aumento do número de países membros. No entanto, em todos os outros aspectos, os dados evidenciam um claro declínio do poder militar do Bloco Atlântico. A trajetória da OTAN no século XXI pode ser efetivamente dividida em 3 fases principais. A primeira, redução, 1991 a 2001, abrange o período logo após o fim da Guerra Fria, no qual houve um desmantelamento das estruturas militares e uma diminuição das preocupações com a segurança entre o conjunto dos países membros. A segunda, denominada de reorientação, 2001 a 2014, foi marcada pela transformação da OTAN em uma aliança que enfrentaria novas ameaças de caráter híbrido, como o terrorismo, especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001. Por fim, a terceira, reconstrução, de 2014 a 2021, representa um período em que a OTAN buscou recuperar e realinhar seu poder bélico em resposta às novas dinâmicas globais, particularmente após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. É essa trajetória de avanços e recuos que iremos explorar a partir de agora. Após o colapso da União Soviética em 1991, a OTAN enfrentou uma crise de identidade significativa, com questionamentos sobre sua relevância e propósitos futuros. Muitos analistas acreditavam que, em um curto espaço de tempo, a organização poderia perder sua razão de existir e, consequentemente, desintegrar-se. Esse cenário era alimentado pela percepção de que o fim da rivalidade com o bloco soviético havia reduzido a necessidade de uma aliança militar de caráter defensivo, voltada para a proteção contra ameaças externas. A OTAN precisou encontrar novas justificativas para continuar existindo. Na Cúpula de Roma, em 1991, foram apresentados o novo conceito estratégico e a Declaração de Paz e Cooperação de Roma, que expressavam a necessidade de vincular o crescimento do bloco militar ao aprofundamento das ideias e das instituições liberais. Nos anos 90, a emergência de conflitos étnicos e a necessidade de responder a crises regionais, como a Guerra da Bósnia, levaram tanto o Conselho de Segurança quanto a OTAN a estarem particularmente engajados na resolução de conflitos e crises humanitárias, autorizando ao menos 2 novas missões de paz ao ano. Esse ambiente legitimou a permanência da OTAN, que argumentava seu papel estratégico na estabilização e prevenção de novos conflitos no continente europeu. Essa narrativa foi fortalecida com a revelação da limpeza étnica ocorrida nos territórios da antiga Iugoslávia. Em 1994, foi criado Parceria para a Paz, Partnership for Peace, um programa que promovia a cooperação militar com países não membros. Uma dessas abordagens foi a política de segurança cooperativa, que envolvia parcerias com ex-membros do Pacto de Varsóvia e até mesmo com a própria Rússia. Esse esforço visava construir confiança e evitar que antigos rivais voltassem a ser ameaças. Embora a OTAN buscasse se reinventar, em um contexto em que não havia uma ameaça tangível, justificar os vultosos gastos que o bloco militar exigia tornou-se um desafio significativo. Desde o final dos anos 80, os gastos médios com defesa no interior do bloco continuam a cair. Como resultado, a meta de cada membro investir 5% ao ano do seu produto interno bruto na área militar se tornou cada vez mais distante. Em 2003, por exemplo, a Dinamarca destinou apenas 1,6% de seu PIB, a Itália 1,5% e a Espanha 1,4% em defesa.
No mesmo período, os Estados Unidos diminuíram drasticamente as tropas mobilizadas no continente europeu, caindo de cerca de 300 mil soldados em 1991 para apenas 60 mil em 2012. Em suma, por mais que tenha resistido à tendência natural à obsolescência, a aliança não saiu ilesa ao fim do bloco comunista. A atuação da OTAN, além das fronteiras dos seus Estados-membros, foi formalmente reconhecida na Cúpula de Washington em 1999, impondo à aliança a necessidade de reformular suas prioridades estratégicas. Na ocasião, foi formulado um documento conhecido como Nova Segurança, que expandiu a noção tradicional de defesa e segurança ao incluir não apenas os métodos convencionais de combate, mas também a proteção dos direitos humanos e a promoção da estabilidade em regiões conflituosas. Essa mudança visava, em especial, prevenir crises que poderiam prejudicar a estabilidade regional e global e foi acelerada em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Essa foi a primeira vez na história que o artigo 5 do tratado foi acionado, permitindo à OTAN participar diretamente da guerra ao terror. Com isso, a organização reorientou sua estratégia, autorizando o uso de suas tropas em conflitos assimétricos, como no combate a grupos insurgentes e redes de terrorismo internacional. Essa adaptação transformou a aliança em uma força capaz de projetar poder em escala global, ampliando seu papel e aumentando suas responsabilidades. Como resultado, as operações realizadas passaram a ter maior autonomia em relação ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral da ONU, tomando, em alguns casos, posições contrárias às diretrizes das Nações Unidas. Essa mudança revela uma nova dinâmica nas operações militares e no processo de afirmação da OTAN como um ator relevante na geopolítica global. Isso gerou discussões sobre legitimidade e a eficácia da estratégia de recorrer à força para expandir os valores e as instituições liberais pelo mundo. Dentro do bloco, as reações foram mistas. Enquanto os Estados Unidos advogavam por uma postura militar mais assertiva, muitos países europeus preferiam uma abordagem cautelosa em relação às questões envolvendo segurança internacional. Essas divergências tornaram-se mais agudas à medida que as operações militares se estendiam, sinalizando a existência de tensões profundas no interior da aliança. Embora essa fase tenha sido caracterizada por avanços e recuos, ela desempenhou um papel essencial na reestruturação da OTAN, que ocorreria a partir de 2014. Nesse período, o princípio da defesa coletiva foi reafirmado e a organização voltou a priorizar a modernização de suas capacidades para atuar em um ambiente de guerra convencional. Essa mudança foi impulsionada pela ascensão de uma nova ameaça, personificada mais uma vez pela Federação Russa. Nesse contexto, portanto, o novo, na verdade, expressava tensões, rivalidades e contradições profundas, que permanecem enraizadas em um passado que, ao contrário do que muitos imaginavam, estava longe de ter sido totalmente superado. Entre 2014 e 2022, em resposta à agressão russa contra a Ucrânia, a OTAN iniciou uma fase de reconstrução para operar de forma eficaz em um cenário de guerra convencional. Diante dessa nova realidade, a aliança implementou um conjunto abrangente de medidas para conter o avanço da Rússia no leste europeu. Tropas foram mobilizadas em caráter permanente nos territórios das ex-repúblicas soviéticas que se juntaram à organização militar. Além disso, foi criada a Força de Resposta Rápida, uma unidade de elite pronta para ser acionada em poucos dias em situações que exigissem respostas urgentes. O objetivo era deixar claro para Vladimir Putin que qualquer movimento ofensivo a mais seria respondido rapidamente de forma coletiva, reafirmando assim o compromisso da aliança com a defesa conjunta e a segurança regional. Durante a Cúpula de Varsóvia, em 2016, ficou decidido que todos os membros da OTAN deveriam destinar, no mínimo, 2% do seu produto interno bruto ao setor militar, como parte de um esforço conjunto para fortalecer a defesa da aliança. No entanto, à medida que a crise no leste europeu se estabilizava, a urgência desses investimentos começou a ser questionada.
Países como França e Alemanha, que iniciaram um processo de reaproximação com a Rússia, passaram a duvidar da necessidade de manter altos níveis de gastos militares, abrindo espaço para debates sobre as prioridades da OTAN e suas relações com a Rússia e segurança na Europa. A existência da OTAN voltou a ser questionada pelo presidente Donald Trump. A situação se agravou quando o republicano retirou as tropas americanas do norte da Síria sem consultar os aliados. Na ocasião, Emmanuel Macron chegou a se referir à morte cerebral da aliança, enfatizando a falta de coordenação entre os membros. A divisão interna se aprofundou em 2021 com a criação do AUKUS, um novo acordo militar entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, focado na contenção da China no Pacífico, mas que excluiu a França, gerando mais desconfiança entre os aliados. Pouco depois de completar 70 anos, a OTAN se via imersa em contradições. Mesmo com o dobro do seu tamanho original, a força da aliança, segundo alguns analistas, havia sido reduzida à metade quando de sua fundação. As condições não eram favoráveis às ambições da organização no século XXI, pelo menos até que a decisão de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia mudasse completamente esse cenário.